Olá pessoal, bem-vindos ao X da Física e nesse vídeo a gente vai continuar trabalhando em cima de conceitos básicos. Reforço que esse não é o assunto mais interessante de toda a física, né? Mas é importante a gente estabelecer uma linguagem inicial para poder continuar o curso. A gente tem ainda esse vídeo e o próximo vídeo, e aí esses conceitos básicos acabam e a gente vai começar a partir de mecânica. Bom, nesse vídeo especificamente, o assunto vai ser sobre sistemas de referência. E a gente vai falar de sistemas de referência 2D, no mundo bidimensional, e sistemas de referência tridimensionais. Bom, então vamos falar de sistemas de referência ou de sistemas de coordenadas. São os dois nomes possíveis. Para que serve um sistema de referência? Ele serve para você determinar a posição de um ponto, de um corpo no espaço. O espaço pode ser um espaço unidimensional, pode ser um espaço bidimensional plano, ou pode ser um espaço tridimensional. Então, o sistema de referência ele serve para você determinar a posição de um objeto no espaço, para você localizar um objeto no espaço. E como é que se constrói um sistema de referência, um sistema de coordenadas? Então, você vai ter um ponto, que é a origem do sistema de coordenadas, e você pode ter um conjunto de eixos ou um conjunto de direções que passam pelo ponto O. A gente vai ver exatamente exemplos disso. E em cima desses eixos ou dessas direções, a gente consegue medir distâncias. Então, para eu localizar um ponto no espaço, pode ser espaço unidimensional, bidimensional ou tridimensional, eu vou precisar de um sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas é formado por um ponto e um conjunto de eixos ou de direções, e ao longo dessas direções a gente vai medir distâncias. Então, exemplos que a gente vai tratar nessa aula, no plano, no mundo bidimensional, né? no plano, a gente vai falar do sistema de coordenadas retangulares, também chamado sistema de referência cartesiano, e também vamos falar do sistema de coordenadas polares. E no espaço tridimensional, a gente vai falar também do sistema cartesiano, que são as coordenadas retangulares, e vamos falar do sistema de coordenadas geográficas, que é o sistema que todo mundo usa aí no dia a dia. Bom, vamos lá. Falando de sistemas de coordenadas bidimensionais no plano, o primeiro que a gente vai estudar são as coordenadas cartesianas. Então, como é que eu faço para localizar esse ponto no plano? O meu espaço aqui é o espaço bidimensional, é o plano. Então, você vai ter esse sistema, ele tem uma origem, como a gente falou, e dois eixos. O eixo horizontal, que a gente costuma chamar de eixo X, e o eixo vertical, que é o eixo Y. Então, como é que eu localizo o ponto? Eu vou medir uma distância no eixo X, eu vou medir uma distância no eixo Y, eu vou chamar essa distância de X, eu vou chamar essa distância de Y, e aí para eu localizar esse ponto, significa que eu ando na direção do eixo X uma distância X, ando no eixo Y uma distância Y, e aí eu chego no ponto. Então eu andei 4 metros na distância X, andei 3 metros na distância Y e cheguei no ponto. Esse par ordenado XY, então isso aqui é um par ordenado XY, ele dá a posição do ponto. A primeira coordenada é a distância que eu devo andar no eixo X e a segunda coordenada é a distância que eu devo andar no eixo Y. Então, isso aqui, essas duas são as coordenadas do ponto P. Bom, vamos falar de coordenadas
polares agora. Então vamos começar com as coordenadas cartesianas. De novo, eu tenho o eixo, eu tenho a minha origem, o meu eixo horizontal, o meu eixo vertical. Só que agora, para localizar esse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma direção, que eu vou chamar a direção da reta R, que é uma direção que forma um ângulo θ com a horizontal, e eu vou medir uma distância em cima dessa direção. E aí eu vou conseguir encontrar o meu ponto. Então, por exemplo, pega a direção que forma 30 graus com a horizontal e nessa direção eu ando uma distância de 5 metros. Pronto, eu consigo chegar aqui. Então, esse ponto que antes era dada, a posição dele era dada pelas coordenadas cartesianas x e y, agora ele vai ser dado pelas coordenadas polares r e θ. Então, θ é o ângulo que me define a direção, é o ângulo com relação à horizontal que me define a direção, esse é o θ, e o r é a distância que eu devo andar ao longo dessa direção para chegar no ponto. E como é que eu relaciono as coordenadas polares com as coordenadas cartesianas? Bom, é fácil, a gente vai usar só os conceitos da trigonometria. Então, dá uma olhada nesse triângulo que eu estou desenhando aqui. Então, lembrando que os eixos horizontal e vertical, eles formam lá um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo que eu estou mostrando é um triângulo retângulo. Então, como é que eu relaciono as coordenadas cartesianas x e y com as coordenadas polares r e θ? Como é que eu faço isso? Então, é simples. Eu olho para esse triângulo e vejo que esse aqui é o cateto oposto ao ângulo θ, esse aqui é o cateto adjacente ao ângulo θ, e essa aqui é a hipotenusa. Então, o que é o seno do ângulo θ? Ele é o cateto oposto, y, dividido pela hipotenusa, r. E aí, passa multiplicando, então, a gente encontra aqui a relação entre a coordenada cartesiana y e as coordenadas polares, a relação é dada por y igual a r vezes seno de θ. Da mesma forma, se eu olhar o cateto adjacente e a hipotenusa e dividir um pelo outro, eu tenho o cosseno do ângulo θ. O cosseno é definido como cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E aí só passar multiplicando, então a coordenada x, que é no sistema cartesiano, está relacionada com as coordenadas polares r e θ dessa forma. Então, y igual a r seno θ e x igual a r seno θ, mas só estou usando relações aí da trigonometria, da geometria nesse triângulo. Simples assim. Então, resumo, né? Eu tenho um ponto que eu quero localizar esse ponto com coordenadas cartesianas, então, se as coordenadas dele são 2 e 3, eu tenho que andar 2 na direção x, 3 na direção y, eu chego no cara. Se eu quero encontrar esse ponto, as coordenadas são menos 3 e eu ando menos 3 na direção x e ando 1 na direção y. E as coordenadas polares, então eu tenho o ponto aqui, a gente já viu que para eu chegar nesse ponto basta andar x na direção do eixo horizontal e y na direção do eixo vertical, ou coordenadas cartesianas, ou coordenadas polares, pego a direção que forma um ângulo de θ com a horizontal, e nessa direção eu ando uma distância r. Então, é a relação entre as duas, a gente já viu x igual a r cosseno de θ e y igual a r seno de θ, a gente viu no slide anterior. X igual a r cosseno θ e y igual a r seno de θ. Então, é assim que eu relaciono. Bom, e aí a gente tem sistemas de referência agora no espaço tridimensional. Então, o sistema de coordenadas cartesianas é a mesma coisa que a gente viu antes. Só que agora eu vou ter 3 eixos perpendiculares entre si, todos eles passando pela origem. Então, como é que eu faço para chegar no ponto? Eu vou andar x na direção x, depois eu ando y na direção y, tá vendo aqui? E depois eu ando z na direção
Z. E aí eu chego no ponto. Então, as coordenadas desse ponto cartesianas são x, y e z. E por fim, a gente tem o sistema de referência em coordenadas geográficas. Então, imagina a Terra, uma esfera. Imagina que você vai fazer 2 cortes nessa esfera que vão passar pelo diâmetro dela. Então, um dos cortes ele é feito na horizontal e ele vai definir o equador. Então, esse círculo que a gente está vendo aqui, ele vai ser... Então, esse círculo que eu estou vendo aqui, ele é o equador, e o equador serve para medirmos a partir dele latitude, e eu vou fazer um corte na vertical, e esse círculo que vai se formar é chamado de meridiano de Greenwich, que é em relação a ele que a gente vai medir a longitude. Então, o sistema de coordenadas geográficas, ele tem 3 coordenadas: a latitude, a longitude e a altitude. Então, imagine esse aviãozinho aqui. Como é que eu localizo esse avião? Então, eu vou, em relação ao equador, eu ando um ângulo alfa medido em graus para cima, por exemplo, para chegar nesse avião. Então, em relação ao equador, esse ângulo alfa aqui vai me dar a latitude do avião. É o ângulo alfa medido em graus a partir aqui do plano do equador. Depois, eu olho o meridiano de Greenwich e meço a partir desse plano aqui, eu meço um ângulo beta. Então, esse ângulo beta, ele é a longitude do avião. Esse ângulo beta é a longitude do avião. E, então, para chegar no avião, eu sei, medindo a partir do equador, a latitude, eu sei a longitude, medindo a partir do meridiano de Greenwich, aí eu vou chegar nesse ponto. E agora, para eu chegar no avião, falta a altitude, que é a distância medida até o avião a partir do nível do mar. Então, com a latitude, que é medida a partir do equador, a longitude, que é medida a partir do meridiano de Greenwich, e a altitude, eu chego no ponto que eu quero no avião. Bom, é isso, e vejo você no próximo vídeo, que é o último vídeo sobre conceitos básicos. Até mais.